Olá, associados da ANAF. Eu sou o Daniel Menezes e estou aqui para mais uma dica de Excel, uma série de dicas de Excel para o trabalho na Procuradoria que a ANAF está disponibilizando para vocês. Então hoje quero falar com vocês um pouquinho, dar algumas informações, algumas dicas sobre formatação de planilhas no Excel. Tem muita coisa, muito recurso de formatação de planilha, né? Mas a maior parte desses recursos são recursos simples, né? Formatação, tamanho de fonte, tipo de fonte e tal, são coisas que não demandam nenhuma especialização com relação ao trabalho na Procuradoria, né? Então, eu vou trazer aqui alguns detalhes que eu acho que são os que causam um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente relacionado à borda, cor de fundo e alguns outros detalhes. Vou tentar mostrar também algumas opções um pouquinho mais elaboradas. Eu tenho uma planilha aqui que faz isso e aí eu vou compartilhar com vocês, sem prejuízo de depois, mais para frente, de repente fazer um outro vídeo só sobre essas formatações mais avançadas. Então vamos lá, eu tenho aqui uma planilha já formatada que eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Essa é uma planilha real que eu utilizo para controlar aqui a minha atividade na Procuradoria da Fazenda Nacional. Tá? O que acontece? Eu queria comentar com vocês, em primeiro lugar, a questão das bordas. Né? Eu acho que talvez esse seja o ponto de formatação que as pessoas têm mais dificuldade. Então, assim, primeiro de tudo, isso que nós normalmente vemos aqui no Excel, até quando eu abro uma planilha nova, essas linhas que aparecem aqui no Excel não são chamadas de bordas. A gente não chama essas linhas de bordas, a gente chama essas linhas de linhas de grade. Tá? O mais relevante disso, né, de chamar pelo nome certo, é entender que, em princípio, linha de grade não é impressa. Tá? Não faz parte do conteúdo imprimível de uma planilha. Se eu mandar imprimir essa planilha aqui, está em branco a planilha, eu não digitei nada, não vai sair um papel quadriculado. A grade não sai. Até existe a possibilidade de você imprimir linhas de grade e tal, mas não é o padrão. Né? Tanto assim que, se eu vier aqui em cima em exibir, né, eu tenho a opção de desmarcar as linhas de grade e aí elas não vão aparecer mais. Eu vou ter uma planilha em que as células não aparecem divididas. Né? Então, essa é a primeira coisa, não confundir linha de grade com borda. Tá? A linha de grade é esse padrão do Excel, já vem em toda a planilha, em princípio ela não é impressa. Tá? Quando eu aplico uma borda, se eu seleciono uma parte da minha planilha, esteja ela preenchida ou não, venho aqui, página inicial, vou pegar o botãozinho de borda, que é o caminho mais rápido, vou mandar colocar todas as bordas aqui. Bom, agora eu tenho bordas, né? Essas linhas mais escuras são bordas, e elas são impressas, isso é importante que se saiba. Então, assim, se eu fizer isso para a planilha inteira, se eu marcar a planilha inteira aqui e aplicar bordas, eu vou ter um problemão na hora de imprimir. Simplesmente a minha área de impressão agora tem nada mais, nada menos que 1.048.000 linhas e uma quantidade enorme de colunas, porque eu apliquei bordas. Né? E toda célula que tiver conteúdo ou estiver formatada, borda é uma formatação, em princípio será impressa. Então imagina que a pessoa que aplicou borda na planilha inteira, ela agora vai ter nada menos do que uma impressão de 16.000 colunas e 1 milhão de linhas, né, sem condições de imprimir isso. Então eu não recomendo, em hipótese alguma, a pessoa aplicar borda em toda a planilha. Né? Para tirar as bordas, eu posso vir no mesmo botão aqui, pedir sem borda. E uma outra dica que eu dou também, se a coisa estiver muito ruim, assim, você está muito enrolado com formatação, tem um botão aqui que é limpar formatos, e isso zera a formatação toda da célula, ajuda bastante naquelas células que você não está conseguindo entender por que ela está com um visual esquisito. Manda limpar o formato e começa de novo, é uma opção bacana. Tá? Então, essa diferença entre borda e linha de grade. Bom, a configuração das bordas
Como eu falei, pode ser feita aqui pelo botãozinho, né? Tem um botãozinho, você escolhe de acordo com o que você selecionou, né? Você pode aplicar a borda só na linha inferior, só na linha superior, nas laterais ou nas internas, só nas externas, só nas internas, né? Então isso são as opções em termos de borda. Aqui tem algumas outras opções, uma borda um pouquinho mais grossa e tal, mas a maioria das opções, se você quiser uma coisa mais elaborada, mais complexa, você vai vir aqui em mais bordas, e aí nessa tela eu falo para as pessoas assim, pensem nesse quadradinho aqui como sendo o pedaço que vocês marcaram, né? E você tem que primeiro escolher o tipo de borda que você quer para depois aplicar. Então funciona assim, se eu quiser uma linha vermelha embaixo dessas células que eu marquei, o procedimento eu primeiro escolho a cor vermelha, né? Depois eu escolho o tipo de borda que eu quero, mais fina, mais grossa, pontilhada, etc e tal. E depois que eu tiver feito essa escolha, aí sim eu venho aqui e marco onde eu quero que essa borda apareça. Na linha inferior. Se eu fizer isso, ok, eu vou ter lá a linha vermelha dupla na parte inferior. Então, o truque para fazer lá pela caixa de diálogo primeiro escolhe a cor, o tipo de borda e em seguida clica onde você quer aplicar a borda. Para remover, dá para ir lá também, dá para remover por aqui, sem borda, né? Ou, como eu falei, dá para limpar o formato. Aí limpar formato, ele limpa tudo, não só a borda, mas aqui ele limpou a cor de fundo também, né? Então essa célula tinha uma cor de preenchimento aqui que ele tirou. Vou botar de volta no baldinho, você coloca a cor de preenchimento, não tem mistério nenhum. E ele tirou também a minha formatação de quebra de texto, né? A quebra automática de texto, eu vou ter que marcar aqui, já mostrei essa opção para vocês no passado. Então, volta aqui a quebra automática de texto. Eu posso fazer com pincel também, se eu tiver uma já formatada, eu posso copiar a formatação de um para o outro, pincel igual ao do Word. Então, com relação à borda, pessoal, a dica é essa. Lembrem-se também do seguinte, se eu tenho várias células, tá? E eu aplico borda, tá? Por exemplo, aqui, né? Se eu aplicar a borda aqui nessa célula, onde está escrito devedores selecionados, essa borda vai ocupar somente a célula que eu marquei, no caso, a célula A1. Apesar do texto, né, estar progredindo, está invadindo aqui as células do lado, isso é um título. Então, a borda, no caso aqui, a borda da direita não está aparecendo. Não sei se vocês conseguem visualizar aí pelo nível de zoom. Vou aumentar um pouquinho. A borda da direita não está aparecendo porque o conteúdo da célula está extrapolando o limite da célula. E como é que eu faço então? Eu boto a borda aqui? Bom, você pode marcar. Só que assim, se você aplicar a borda aqui, ele vai botar a borda no meio do caminho também. O que eu recomendo? Recomendo que vocês façam mesclar a célula aqui. Então, eu mando o Excel, eu seleciono esse intervalo aqui, ou um pouco mais, um pouco menos, conforme o meu interesse, e eu peço para que o Excel trate todo esse intervalinho como uma única célula. Então, vou marcar aqui, mesclar e centralizar. O centralizar é opcional, tá? Então, se você não quiser centralizar, se quiser mesclar, mas não centralizar, é só depois voltar aqui para o canto esquerdo, não tem problema nenhum. Então, você pode centralizar ou não, não é obrigatório centralizar. Mas o fato é que, fazendo isso, essa operação de mesclagem de célula, essa célula passa a ser considerada uma célula só. Todas essas, né? Do A1 até o F1, passa a ser uma célula só. Então fica bem mais fácil para eu trabalhar com borda, por exemplo, porque aí eu vou lá, na hora de aplicar uma borda, eu estou aplicando borda em uma única célula. Fica bem mais fácil de configurar o que eu quero aqui. Se eu quiser aplicar a cor de fundo, mesma coisa. Eu só preciso aplicar a cor de fundo em uma célula. Eu não preciso aplicar a cor de fundo em 300 células, 5, 6, 7 células. Então eu posso vir aqui, beleza, vou aplicar uma cor de fundo. Posso inverter a cor da letra para ficar legível. E aí eu consigo trabalhar como sendo uma célula só. Isso facilita bastante aí
esse recurso mesclar e centralizar. Se você não quer mais que a célula fique mesclada, você pode apertar de novo o botãozinho e ele desfaz a mesclagem. Tá? Então você aperta aqui, ele desfaz a mesclagem e agora você tem um conjunto de células separadas. Aquilo que eu falei, ó, eu posso aplicar, por exemplo, a cor de fundo, ó, só no A1, ou aí mesmo o texto invadindo, fica essa esquisitice. Bom, então, com relação às bordas e cores de fundo, eu acho que esses são os detalhes aí, os pontos mais... Às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, como eu falei, não é uma coisa difícil, eu acho que é tranquilo de fazer, mas às vezes as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, então fica aí as dicas de como trabalhar com cor de fundo e borda. Tá? Depois, se vocês estiverem curiosos, né, eu aqui nessa planilha, além da cor de fundo, eu tenho uma opção que é uma espécie de formatação condicional, tá? Em que essa célula daqui, se vocês repararem, o preenchimento dela, né, acompanha o preenchimento do conteúdo do lado. Então, à medida que eu vou preenchendo as células ao lado, ele vai avançando ali o preenchimento, uma ideia de progresso, né? É uma formatação condicional, na verdade, que dá essa impressão de progresso. No outro vídeo eu ensino a fazer para não ficar vídeos muito longos, eu não quero vídeos muito longos. Então é isso, pessoal. Com relação aí à formatação, acho que o mais útil é o trabalho com borda e preenchimento, combinado aí com a opção de mesclagem. Fica aí o vídeo para quem precisar. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente que a gente grava um vídeo específico aí na dúvida de vocês. Abraço e até o próximo.